Olá, olá. Estamos aqui produzindo um jogo, um aplicativo, um jogo educativo. Aí eu entrei aqui no meu ChatGPT, versão não paga, né? Eu uso a gratuita mesmo, e tô aqui criando o meu prompt. Então eu digitei aqui, né? Atue como design gráfico, especialista em programação de jogos para educação adulta. Crie um roteiro de um jogo web onde ensina sobre algoritmo de uma maneira fácil de entender. Inclua exemplos da vida cotidiana e que qualquer pessoa brasileira consiga entender. Vou utilizar a Lovable para criar o jogo aprendendo algoritmo de uma maneira fácil e que ajuda até a responder perguntas de concursos públicos. A meta do jogo é cada acerto, a cada acerto ele vai somando os pontos e vibrando junto com o jogador. E aí o que que ele fez, né? Então aqui está o roteiro completo e pronto para usar no Lovable, para criar um jogo web educativo que ensina algoritmos de maneira simples, com exemplos do dia a dia e linguagem acessível para qualquer brasileiro adulto, incluindo aqueles que estudam para concursos. Aí ele criou aqui um roteiro do jogo web, o algoritmo aqui na vida real, o público-alvo, né? Adultos iniciantes em tecnologia, estudantes de concurso, pessoas que querem aprender lógica sem complicação. O objetivo, né? Ensinar o conceito de algoritmo através de exemplos e exercícios práticos, com pontuação e feedback positivo. Então, primeiramente, ele pensou aqui no tema do jogo, né? Então, que o jogo seja leve, divertido, onde o jogador aprende algoritmos como se estivesse resolvendo tarefas reais do cotidiano brasileiro, como preparar café, lavar roupa, pagar uma conta, pegar ônibus, fazer compras no mercado, etc. O jogo mostra que os algoritmos não são, o jogo mostra que algoritmos são apenas passo a passo. Então ele criou aqui o item 2 como uma mecânica principal. Então o jogo recebe situações reais. Então ele escolhe uma ordem correta de passos para resolver aquela tarefa. E a cada acerto ganha pontos, aparece uma animação vibrando e comemorando e uma mensagem positiva. Exemplo, boa, você pensou como um programador. E a cada erro o jogo explica de forma simples, quase. O algoritmo é seguir o passo a passo, tente novamente. E um terceiro tópico, que é um conceito de jogo, né? Então, uma explicação inicial simples. Então, uma tela de abertura, ela vai exibir aí, né? Então, o que é algoritmo? Algoritmo é o passo a passo para resolver um problema. Você usa algoritmo todos os dias para acordar, preparar comida, pegar o ônibus, arrumar a casa. Agora você vai treinar isso jogando. O quarto modo aqui do jogo, então ele criou aqui o nível 1, que é a vida cotidiana. Então ele ensina algoritmos com exemplos do dia a dia. Então fase 1 aí, fazer café. Então passos embaralhados, né? Então colocar água no fogo, colocar o pó no filtro, ferver a água, passar a água no filtro e servir o café. O jogador arrasta e organiza na ordem correta. A fase 2 aqui seria um exemplo da vida cotidiana, que é pegar um ônibus. Então, passos estão embaralhados. Então, sair de casa, ir até o ponto de ônibus, esperar o ônibus, subir no ônibus, pagar a passagem e descer no destino. E aqui a terceira fase é lavar a roupa, que acabou ele não colocando. No nível 2, algoritmos em concurso. Então, ele explica um raciocínio lógico usando exemplos simples aí, né? Então, exemplo típico. Se estiver chovendo, então leve o guarda-chuva. Se não estiver chovendo, então pode sair sem guarda-chuva. O jogador escolhe a opção correta conforme a situação mostrada na tela. Então, o nível 4.3, né, o nível 3, um mini algoritmos reais. Então, o jogador começa a entender as estruturas. Então, tem uma sequência, tem a condição e tem a repetição.
A sequência é fazer o passo 1, passo 2, passo 3. A condição é se for isso, faça aquilo, né? Então, ou então faça aquilo outro. Se não, faça aquilo diferente. E a repetição, então fazer algo várias vezes. Então, um exemplo simples. A condição: se o saldo for maior que 0, então pagar a conta. Repetição: para cada item da lista de compras, coloque no carrinho. O jogador fica nas opções para montar o algoritmo. Aí nós temos as pontuações desse jogo. Então, cada fase vale 100 pontos. Acertou de primeira, um bônus de 50 pontos. Errou, mas acertou depois, ganha 100 pontos. 100 pontos, 100 bônus. E a cada acerto aparece lá um confete, um efeito de vibração, um som de comemoração leve, mensagem de destaque, que você está mandando muito bem. Então, são as pontuações, são as motivações que nós precisamos aí oferecer para esse jogador. O feedback positivo, né? Então, sempre amigável, simples e motivador. Excelente, você montou o algoritmo certinho. Muito bom, resolver problemas é isso mesmo. Parabéns, você está pensando como um programador. E uma tela final aí que vai exibir a pontuação total, as medalhas aí, né? Bronze, prata ou ouro. E um botãozinho jogar novamente e um botão praticar para concursos. E agora aqui eu pedi uma segunda fase para ele montar aqui um prompt para a plataforma Lovable, que é a IA, onde você cria sites, e-commerces, aplicativos, utilizando inteligência artificial. Então aqui está o prompt que você pediu completinho. Olha só, ele usou todas aquelas informações que eu acabei de ler e criou aqui um prompt. Crie um jogo web chamado Algoritmo na Vida Real. O objetivo é ensinar adultos brasileiros a entenderem o que é um algoritmo usando exemplos cotidianos. O jogo deve ter um visual amigável, acessível e com linguagem simples. Então, quais são os requisitos desse jogo? O jogo deve explicar que algoritmo é um passo a passo. Criar fases onde o jogador organiza os passos reais da vida cotidiana, como fazer o café, pegar um ônibus, lavar uma roupa, fazer compras na feira, pagar as contas. Cada fase apresenta passos embaralhados que o jogador deve arrastar para a ordem correta. Quando o jogador acertar, o jogo deve vibrar, mostrar confete, som de comemoração e aumentar a pontuação. O jogo deve ter uma pontuação crescente, então mais 100 por fases e mais 50 de bônus se acertar de primeira. Deve ter fases extras com exercícios usados em concursos públicos sobre lógica e algoritmos usando estrutura simples, que é a sequência, a condição, C/então e repetição. O jogo deve sempre dar um feedback positivo e educativo, como: muito bom, você montou o algoritmo certinho. Ao final, mostrar pontuação, medalhas e opções para jogar novamente. Concluir tudo em HTML, CSS e JavaScript, com boa responsividade. Interface simples, intuitiva e adequada para adultos iniciantes em tecnologia. Interface simples, intuitiva e adequada para adultos iniciantes em tecnologia. Bom, eu acabei pedindo para ele deu uma sugestão aqui, né, de criar também aqui as informações, mas eu não quis, então eu pedi para ele aqui fazer uma inclusão de um nível extra para o jogo, mostrando como ficaria o algoritmos das linguagens de programação, das linguagens de programações aí, C++, C, a Java, Python, JavaScript e outras mais conhecidas, e até mesmo as fórmulas em Excel. E aí ele me deu esse retorno, né? Então, aqui está a expansão completa do roteiro
adicionando um nível extra, que mostra ao jogador como aquele mesmo algoritmo aparece em várias linguagens de programação. Tudo pronto para incluir no Lovable ou no seu jogo web. E aí ele mostra aqui o nível extra, então o mesmo algoritmo em linguagem diferente. Então o objetivo do nível, então mostra que todos os algoritmos seguem a mesma lógica, mas cada linguagem escreve de um jeito. O jogador primeiro resolve o problema. Então, exemplo, ordenar os passos de fazer café. Depois, ao final da fase, aparece a tela adicional. Veja como esse algoritmo ficaria escrito em linguagem de programação reais. O jogo pode clicar em abas para trocar entre as linguagens. Olha que legal, né? Então ele vai ter umas abas das linguagens. As abas são português estruturado, pseudocódigo, Python, JavaScript, Java, C, C++, Excel, fórmulas, fluxograma opcional. Então, um exemplo aqui de algoritmos fazer café. Então, esse será mostrado em todas as linguagens do nível extra. Então, o pseudocódigo, que é um português estruturado, olha como que ficaria, né? Início, colocar a água no fogo, aguardar ferver, colocar o pó no filtro, passar a água pelo filtro, servir o café. Fim. Em Python, olha só como que fica aqui, ó, colocar água no fogo, aguardar ferver, colocar o pó, passar a água no filtro, servir o café. E aí tem o comando específico em Python. Em JavaScript, como que ficaria essa função? A função fazer café, e aí os passos, passo a passo, e finalizando aqui a função. Em Java, como que ficaria em Java? Como que ficaria em Java, né? Public class café. Então aí você tem aqui uma classe, fazer café, colocar água no fogo e assim por diante. E aí começa e termina o código. Em C, como que ele ficaria em C, o código. E aqui embaixo, como ficaria em C++. Em Excel, mostrar que o algoritmo também aparece em planilhas. Então, verificar se a água ferveu. Então, olha aqui, ó, igual a função C, abre parênteses, a célula A2, ela vai ser validada. Então, se tiver a palavra ferveu, ela vai passar a água pelo filtro. Se não, aguardar. Muito interessante. Exemplo, lista sequencial dos passos. No Excel, seria apenas uma lista de células. Então, a célula A1, A2, A3, A4 e A5 vai receber o passo a passo. E aqui, ó, colocar água no fogo, aguardar ferver, colocar o pó no filtro, passar água no filtro, servir o café. Um exemplo aqui de tabela. Então, um exemplo de tabela. Então, os usuários entendem muito bem. Atividade no jogo para este nível. Então, o jogador poderá clicar na aba Python, Java, Excel, etc. O código aparece. Ele recebe uma explicação simples. Percebeu? O algoritmo é o mesmo, só muda a forma de escrever. Aí o jogador recebe mais 150 pontos bônus para explorar todas as linguagens. O objetivo pedagógico do nível, né? Então, tire o medo do código, né? Você tem que tirar o medo do código. Mostrar que programar é só traduzir um passo a passo. Ajudar estudantes de concursos que enfrentam lógica e pseudocódigo. Preparar adultos iniciantes para cursos técnicos. Adicione o prompt no Lovable. Então, aqui está o trecho adicional para você colar no Lovable. Adicione ao final do prompt, inclua um nível extra chamado o mesmo algoritmo em várias linguagens. Depois o jogador resolver uma fase, mostra a tela com abas exibindo este mesmo algoritmo escrito em pseudocódigo, Python, JavaScript, Java, C, C++ e fórmulas do Excel. O código deve ser simples, bem formatado e fácil de entender.
Aí adicionar a pontuação, mostrar sempre a mensagem. O algoritmo é o mesmo, só muda a forma de escrever. Aqui ele está sugerindo, né? O ChatGPT, ele já te sugere outras ideias. Então, ele está falando que ele pode gerar para mim um código script completo para o nível de múltiplas linguagens, um layout visual das abas da biblioteca de algoritmos para diferentes fases e a versão completa do prompt pronto para colar no Logbook. Quer que eu gere um final único, já juntando tudo em um só texto? Sim, sim, quero que junte tudo em um só texto para eu digitar no Logbook. Vamos ver agora como vai ficar o prompt completo. Já criou aqui todo o jogo muito bem organizado. Utiliza demais a criação de um jogo para estar disponível para as pessoas treinarem, né? Então, tá aí a dica. No próximo vídeo estarei com o resultado já do jogo. Até mais, até a próxima. Tchau, tchau.